Pois é. Eu já estou no ar, eu já estou online para falar de João Capistrano de Abreu. Oi, tudo bem, Marcelo? Estão entrando as pessoas, que legal. Então a minha internet está funcionando, que ela consiga ir até o final da nossa live. A live não é uma aula, a live tem uma dinâmica diferente, um outro estilo. É mais uma apresentação desse historiador e de outros também eu irei fazer, outros e outras. E que bom que vocês estão acenando aí, eu também aceno para vocês. Minha internet está funcionando, estamos fazendo a live. E é isso aí, eu vou esperar entrar um pouquinho mais pessoas, né? Para a gente começar a falar do Capistrano de Abreu. Vamos falar desse livro aqui, esse livro maravilhoso do Capistrano, que eu tenho a 2ª edição, uma obra rara. E vamos começar então, né, a falar do Capistrano, não vamos perder tempo, é uma live, não é uma aula. Pois é, falar de Capistrano de Abreu é falar um pouco da historiografia do Brasil, da escrita da história do Brasil. E Capistrano de Abreu, ele foi um historiador autodidata, considerado excêntrico, extravagante, do final do século XIX e início do século XX. Ele viveu de 1853 a 1927. Pouquinho antes da crise da Bolsa de 29. E o que nós temos aí é um historiador que se formou por ele mesmo, pelas leituras, né, que ele fazia, leituras muito profundas. Ele trabalhou na Biblioteca Nacional. Vamos voltar um pouquinho atrás no passado de Capistrano. Capistrano de Abreu, ele veio de uma família escravocrata, veio de uma família agrária, teve uma educação muito rígida, uma educação extremamente severa. Eu tô adorando os coraçãozinhos. Joia! Ele teve uma educação muito severa e logo quando ele se tornou adulto, ele resolveu ir para a corte. Ele foi para a corte por intermédio de José de Alencar. Todo mundo conhece José de Alencar, romancista. José de Alencar era amigo de Capistrano e o indicou para trabalhar no Rio de Janeiro. E ele veio no século XIX, né, clímax do positivismo de Comte, de Spencer, de Taine. Ele veio para o Rio, para a corte, e começa a buscar o sustento dele, né? Ele começa a fazer concursos. Ele faz um concurso para a Biblioteca Nacional. E esse concurso da Biblioteca Nacional, ele se transforma ele passa no concurso, muito bem colocado, e passa a ser bibliotecário. A partir daí, isso dá um estalo na vida do Capistrano. Por quê? Porque ele passa a ter contato com os manuscritos e tantos outros documentos da Biblioteca Nacional sobre a história colonial do Brasil. E aí nós temos um Capistrano que começa a escrever sobre história colonial do Brasil. O primeiro livro dele, que é Capítulos de História Colonial, um dos primeiros, é de 1907. Ele é um historiador realmente do iniciozinho do século XX. Agora é interessante a gente saber quais são as correntes que penetram essa historiografia, porque nós temos várias correntes aí no século XIX e algumas dessas correntes... tô dando tchauzinho para todo mundo. Joias, corações, hein? Tô adorando esses corações aí saltitantes. Tô adorando. Pois é, então nós temos esse Capistrano que vai estar no positivismo científico. Não tinha como fugir muito disso. O positivismo científico, né, de Comte, de Durkheim, estava lá e isso influenciou a escrita da história de Capistrano de Abreu. Uma outra corrente que também vai influenciar bastante o Capistrano é o realismo de Ranke. Todo mundo aqui já deve ter escutado falar da escola metódica alemã do século XIX. Essa escola metódica do século XIX, ela vai influenciar muito a escrita do Capistrano. Pois bem, gente, que tanto coraçãozinho, tô toda feliz aqui com esses coraçõezinhos, hein? Muito contente, joia, muitos. Pois é, Capistrano se torna esse historiador autodidata, né? Esse historiador que busca as raízes do Brasil, e isso no início do século XX. Para vocês terem uma ideia, Capistrano foi o primeiro a usar o conceito de cultura no lugar de raça. Se fala tanto de Sérgio, de Gilberto, mas o precursor, o pioneiro, é Capistrano de Abreu. Né? É ele que vai usar pela primeira vez, de uma forma pioneira, o conceito de cultura e não o conceito de raça.
Pois é, o nosso historiador excêntrico, extravagante, ele tinha alguns hábitos muito excêntricos para o século XIX. Vou falar uns segredinhos aí do Capistrano para alegrar um pouco nossa live. Capistrano era fascinado pelos índios do Brasil. Assim como nós, a minha querida turma do semestre passado, que fomos visitar a aldeia Krenak, Capistrano era como a gente. Ele adorava os índios, e ele foi um estudioso dos índios. E o hobby dele, um dos hobbies, era, primeiro, fotografar indígenas, principalmente os caxanuais. Ele estudou a língua, os costumes dos caxanuais, que eram índios do extremo norte do Brasil e do Peru. E ele também tinha outros hábitos, ele gostava de comer pimenta, ele comia muita pimenta e tinha um hábito que ele seguia direto: dormir pelado na rede. Imaginem só, era um hábito que para o século XIX era meio escandaloso, né? Ficar dormindo pelado na rede. E ele levava a rede dele para qualquer lugar que ele fosse. Ele tem uma ancestralidade indígena e por isso ele vai ser realmente esse historiador dos índios no início do século XX, viradinha do 19 para o 20. Capistrano de Abreu, ele não está muito preocupado com a conquista, com o descobrimento do Brasil pelos portugueses. Ele não está muito preocupado com essa glória civilizatória, entre aspas, dos portugueses em relação ao Brasil. Ele vai fazer uma historiografia pautada nas relações entre índios e brancos. E vai focalizar muito o indígena. Isso é muito interessante, porque isso é uma antropologia meio que antes do tempo, né? Uma antropologia um pouco antes do tempo. Gente, vários elogios, ó. Tô contente nessa reclusão, só essa live para receber tanto carinho dos meus alunos, nessa live que eu tô fazendo aqui, e vários corações estão subindo. Muito legal mesmo. Tô muito contente. E falando de Capistrano, nós vamos falar de um livro, agora eu vou falar de algumas pessoas. É um livro que eu tenho há muito tempo, que se chama Caminhos Antigos e Povoamento do Brasil. Não é o primeiro livro do Capistrano. Aliás, o João Capistrano, ele escrevia de uma forma concisa, de uma forma simples, objetiva. Ele não era um prolixo. Inclusive, vários dos escritos do Capistrano eram artigos de revistas e de jornais. Ele não era um historiador prolixo. Quando eu falo em sala de aula que a história não precisa ser prolixa, algumas pessoas não me entendem. Mas é isso, João Capistrano, ele não era prolixo. Ele foi um historiador autodidata, né, que teve acesso às várias fontes da Biblioteca Nacional, do IHGB, ele também atuou no IHGB, ele foi professor do Colégio Pedro II, do famoso Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, da disciplina História do Brasil. Só que essa disciplina foi extinta e ele teve que sair, motivos ocultos, né? Motivos misteriosos dessa saída dele do Colégio Pedro II, mas ele também atuou no Instituto Histórico e o foco dele sempre foi os índios. Isso no início do século, quando a antropologia ainda está engatinhando, ainda está começando a antropologia. E como eu falei, ele é o pioneiro na utilização do conceito de cultura e não conceito de raça. Falando dos livros de Capistrano, nós temos vários. Temos capítulos de história colonial, o descobrimento do Brasil, ensaios e estudos, um estudo sobre a língua dos Caxinauás, que é os índios que ele mais estudava, os Caxinauás da região do Acre, no Brasil. E eu tenho esse livro aqui, Caminhos Antigos e Povoamento do Brasil. Agora eu vou falar quem restaurou esse livro. Eu comprei esse livro, pessoal, num sebo lá no Rio. Eu ainda nem estava aqui no Espírito Santo. E o livro estava em pedaços, o livro estava um caco. E agora eu estou com esse livro praticamente novo, que foi agora fazer os créditos, né? Porque eu tenho que fazer os créditos, que foi restaurado pela minha querida aluna Aparecida Stelzer. Oi, Aparecida! Oi, Carol! Oi, né? Ela restaurou esse livro e deixou esse livro maravilhoso, totalmente restaurado, e agora eu posso usar o livro de uma forma legal. Por quê? Porque eu posso ler o livro, que agora o livro está impecável.
E esse livro, gente, Caminhos Antigos e Povoamento do Brasil, é a segunda edição, como eu falei para vocês. A primeira edição é de 1930. Essa edição é a segunda, é do iniciozinho de 1960. Aí apareceu Aparecida, a restauradora de Caminhos Antigos e Povoamento do Brasil, que é o livro que eu vou falar um pouquinho, né, desse livro, que é um livro clássico também da historiografia do Capistrano de Abreu. Esse livro, gente, tem 10 capítulos, e são 10 capítulos, assim, extremamente interessantes, que mostram a escrita do Capistrano. Quem gosta de geografia aqui? Capistrano é um historiador da geografia. A escrita dele é uma escrita geográfica. Na verdade, Capistrano de Abreu é considerado o pioneiro da geografia humana no Brasil. A queridinha de Capistrano é a geografia. E a linguagem dele na história é geográfica. A gente vai ler aqui sobre as bandeiras, é um pequeno trecho, que é uma linguagem geográfica, né? É a chave de escrita dele, é a escrita geográfica. Esse livro, né, Caminhos Antigos, ele tem os seguintes capítulos, que são capítulos sobre esse Brasil dos tempos iniciais, né? Sobre Solís e as primeiras explorações, sobre os Guaianazes de Piratininga, são os capítulos. Atribulações de um donatário, que eu vou comentar, os caminhos antigos e o povoamento do Brasil, os primeiros descobridores das minas, o esquema das bandeiras, a bandeira de Francisco de Melo Palheta ao Rio Madeira, sobre a história do Ceará, porque ele era cearense, né? Era sertanejo do Ceará, tricentenário do Ceará, fragmento de um prólogo. Esses são os 10 capítulos dessa obra, né? Que, como eu falei para vocês, é sobre os primórdios desse Brasil colonizado, né? Então, o que a gente pode fazer agora? Nós vamos falar um pouquinho sobre 2 capítulos desse livro. O capítulo que eu vou falar é o capítulo Atribulações de um Donatário, que está no livro Caminhos Antigos e Povoamento do Brasil, tá? Nós estamos com ele aqui. No Brasil, no início, o Brasil estava envolvido com comércio, né? O comércio do pau-brasil, do algodão, da pimenta, dos papagaios, das peles, dos óleos medicinais. E os franceses, eles estavam na costa, né? Eles ambicionavam essas riquezas tropicais desse Brasil colonial inicial. E quando o Capistrano vai abordar o tema capitanias, ele já começa, no Caminhos Antigos e Povoamento do Brasil, falando que as capitanias elas estavam falidas, decadentes, que somente 2 capitanias prosperaram, que foram adiante. A capitania de Duarte Coelho, Pernambuco, né, maravilhoso estado do Brasil, Pernambuco, e a capitania de Pedro Tourinho, Porto Seguro, no sul da Bahia. Pois é, gente, muitos corações, essa live tá maravilhosa com esses corações subindo, né? Então, na verdade, nesse capítulo sobre atribulações de um donatário, é um capítulo em que o nosso amigo Capistrano vai analisar as desventuras, as atribulações desse donatário de Porto Seguro, que é o Pedro do Campo Tourinho. O Pedro do Campo Tourinho, ele se envolveu com um conflito dentro da capitania. E esse conflito levou ele a ferros para Portugal. Ele bateu de frente com o vigário, ele bateu de frente com os franciscanos, ele bateu de frente com os vereadores. E o Capistrano, né, para vocês sentirem um pouquinho do gosto da linguagem capistraniana de história, iniciozinho do século XX, esse livro é de 1930, a primeira edição, e esse livro, esse artigo, Atribulações de um Donatário, a origem dele é um artigo, né? E esse artigo foi publicado na revista Ciências e Letras, número 5, em julho de 1917. Imaginem só, esse artigo Atribulações de um Donatário é da data da Revolução Russa, 1917, vocês estão me entendendo? Então é um artigo bem antigo, mas que tem dados históricos coletados em arquivos, pesquisa de fontes. Capistrano, né, como ele tem muita influência da escola metódica alemã, ele se debruça sobre as fontes, ele busca os fatos históricos na sua veracidade. Era uma outra escrita, né? Era uma outra escrita historiográfica.
E aí, na Tribulações de um Donatário, só para vocês terem um gostinho apimentado desse arretado nordestino, escutem só. A 24 de novembro, alborotou-se a população de Vila de Porto Seguro. Bernardo de Aureljac, vigário, Frei Jorge, Capuchinho, Manuel Colasso, capelão do Duque de Aveiro, João Camelo, Pero Rico, beneficiados da matriz, João Bezerra, clérigo de missa, o da Bahia, juízes ordinários, vereadores, todo o mais nobre e honrado povo desta vila e capitania e pessoas de mais autoridade saber, aprisionaram Pero do Campo Tourinho e puseram-no a ferros. Um pouquinho da leitura aí da prisão do Tourinho, descrita por Capistrano, nosso historiador, que foi bibliotecário da Biblioteca Nacional, foi professor do Colégio Pedro II, atuou no Instituto Histórico Geográfico Brasileiro. E ele vai nas atribulações no fundo, né? Ele vai falar de todos esses conflitos e da prisão desse donatário que foi levado a ferros para Portugal e foi o primeiro réu, né, da Inquisição portuguesa no Brasil. Na verdade, o nosso amigo Capistrano, ele vai falar do Pero do Campo Tourinho, isso é em 1917, quando esse artigo foi publicado. Ele vai falar com muitos melindres, né? De uma forma melindrosa. Por quê? Porque ele fala das palavras do Tourinho. O Tourinho foi um blasfemo. Eu, inclusive, estudei o Pero do Campo Tourinho no meu mestrado. E ele foi um blasfemo assim inveterado, né? Um blasfemo assim que ninguém conseguia deter. Inclusive o Pero do Campo Tourinho se dizia papa. Imaginem só, um donatário de uma capitania nos trópicos se dizer papa no início do século XVI. O Pero do Campo Tourinho se dizia papa, maior do que o papa, do que o sumo pontífice de Roma. Era isso aí, ele era um blasfemo, ele foi preso pela Inquisição e foi levado a ferros para Portugal. E o nosso amigo, né, o Capistrano, ele conta essa história, mas ele conta assim de uma forma melindrosa. Ele, inclusive, nem coloca o processo todo no livro dele. Eu coloco o processo inteiro do Tourinho no meu livro, que é bem depois desse artigo, né, bem anos e anos depois, 20, 30 anos depois. Ele coloca o seguinte: eu não vou colocar o processo todo, porque o processo tem palavras crespas, palavradas crespas, expressão do Capistrano de Abreu sobre o processo inquisitorial contra o Pero do Campo Tourinho, né? Que ele fala que o processo, ele não vai colocar o processo inteiro. Processo no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, processo número 8821. Eu estudei esse processo durante 3 anos no meu mestrado, né? E ele também fala desse processo, ele é um estudioso desse processo. Eu também usei Atribulações de um Donatário na minha dissertação, mas ele fala o seguinte, que as palavras do Tourinho são palavradas crespas. E como as palavradas são muito crespas, ou seja, muitas blasfêmias, muitas heresias, muitos ataques à igreja, ele não reproduz no livro dele. Dá para entender, né, gente? Iniciozinho do século XX. Agora, o meu trabalho sobre Tourinho é do iniciozinho do século XXI. Então, o processo, com todas as palavras crespas, com todos os palavrões, estão no livro. Porque o Tourinho era danado. Ele falava muito palavrão contra a igreja, contra os vereadores da capitania, contra o vigário, contra todo mundo. Ele era realmente um blasfemo por excelência. E o livro do nosso amigo Capistrano de Abreu, né? Caminhos Antigos do Povoamento do Brasil, também é um livro que vai desbravar temas diversificados sobre as primeiras bandeiras. Quando se fala de bandeiras, só se pensa em quê? São Paulo, né? As bandeiras são paulistas, mas não. Capistrano de Abreu, ele vai fazer uns estudos profundos com vários documentos, com toda uma leitura geográfica, uma chave de interpretação também geográfica, não só histórica, mas aliando geografia e história, sobre as bandeiras em todo o território brasílico.
As bandeiras não eram apenas paulistas. Então, a gente tem que perder um pouco essa visão cristalizada da historiografia de que as bandeiras eram só paulistas. As bandeiras eram muito variadas. E o nosso amigo Capistrano de Abreu, historiador autodidata, excêntrico, historiador que adorava dormir pelado na rede, que comia pimenta à vontade, tá? Ele vai falar das bandeiras de uma forma muito interessante. Ele era um desbravador de novos temas, né? De novas análises. Gente, tá subindo o coração, hein? Que alegria! Estão subindo vários corações aí. Vários corações. Estou muito alegre aqui na reclusão do coronavírus, assim como vocês. E os corações coloridos estão subindo. Que legal! E Caminhos Antigos e Povoamento do Brasil tem um capítulo chamado Esquema das Bandeiras. E esse capítulo não é bem um capítulo, é só um esquema mesmo. Esquema das Bandeiras. Aqui, tratando bem meu capistrano reformado. Esse esquema das bandeiras é muito interessante, que ele vai falar de bandeiras paulistas, ele faz toda uma descrição curtinha. Bandeiras baianas, já ouviram falar de bandeiras baianas? Bandeiras baianas, bandeiras pernambucanas, bandeiras maranhenses, bandeiras amazônicas. Já ouviram falar de bandeiras na Amazônia? Então, o Capistrano, ele tem, o tema dele é esse, é a interiorização do Brasil. Gente, o foco do Capistrano não é a costa, não é a costa do território brasílico. O foco dele é na interiorização. E essa interiorização é uma interiorização que começa no século XVI. Ele começa a falar dessa interiorização com a fundação de São Vicente e de São Paulo de Piratininga. Ou seja, Capistrano de Abreu, como historiador autodidata, que ele não era formado, ele era autodidata, ele vai fazer o seguinte, ele vai partir do interior e não da costa. Por isso, quais são os temas dele? As relações entre os índios e os brancos, né? A gênese da figura do mestiço, o mestiço sertanejo. Quem é o mestiço sertanejo? O povo brasileiro é formado por mestiços, por sertanejos. Nós temos que botar a nossa cabeça para funcionar. O Brasil não é só o litoral, o Brasil são os sertões. E os sertões são vastos. Capistrano de Abreu é um historiador que vai valorizar essa dinâmica dos sertões. E ele vai se preocupar com a descrição da gênese do mestiço sertanejo. O Brasil é sertanejo. Não a música, tá? Não é a música sertaneja, não. É a origem sertaneja. Né? O Brasil, olha os corações subindo aí. Legal, tô gostando. Muito legal esses corações todos aí. E o Capistrano é um historiador sertanejo que vai estudar os sertanejos, os mestiços. Mestiços sertanejos, não é o estilo de música sertaneja. Atenção, tá? É o mestiço sertanejo. Capistrano de Abreu, com as influências positivistas da escola metódica do Ranke na Alemanha, ele também tem uma cerejinha do bolo, né, gente? Ele tem uma originalidade. E que originalidade é essa do Capistrano de Abreu? É claro que ele tem várias influências teóricas vindas da Europa, mas ele tem uma cerejinha do bolo, o moranguinho do bolo, né? E que moranguinho do bolo o Capistrano de Abreu tem na sua escrita da história? Que moranguinho ou cerejinha? Aliás, eu prefiro morango do que cereja. E vocês? Mas vamos falar cereja do bolo. Qual é a cereja do bolo na originalidade de João Capistrano de Abreu, na sua maneira de escrever a história? A cerejinha do bolo justamente é a busca pelo povo. Quem é esse povo brasileiro? Quem é o povo brasileiro? É uma pergunta perturbadora.
Até hoje, quem é o povo brasileiro? Nós estamos no século XXI, estamos vivendo essa crise avassaladora e muito entristecedora do coronavírus, né? Somos reclusos atualmente, estamos reclusos, confinados, e perguntamos, quem é o povo brasileiro? Quem é o povo brasileiro? Capistrano, lá no iniciozinho do século XX, como esse historiador autodidata, pioneiro, ele vai se preocupar com isso. Quem é o povo brasileiro? Em descrever o povo brasileiro. Ele não está muito ligado aos portugueses como os grandes heróis, aqueles que civilizaram o Brasil. Ele também não fala muito dos negros, os negros não são protagonistas na historiografia dele. A historiografia dele é sobre os índios, sobre os brancos e os índios, as relações entre brancos e índios, e sobre os mestiços, e sobre os sertanejos. Essa é a historiografia dele. Com certeza eu estou puxando muito S, né? Para dar sertanejos, né, mestiços, estou puxando muito S. Estou um mês sem ir a Niterói, mas acho que eu estou puxando demais o S. Mas, na verdade, a historiografia dele vai trazer essa questão, dos mestiços. Isso é importante. E aí, como eu falei para vocês, a live ela não é uma aula, a live é uma apresentação de um tema. Eu estou apresentando no meu Instagram historiadores. Aliás, o próximo vai ser Darcy Ribeiro, tá? Se preparem que vai ter uma live sobre Darcy Ribeiro. Então, na verdade, o que nós temos aí é um historiador que tem características muito próprias. Ele tem a cerejinha, ou o moranguinho, ou a uvinha do bolo. Qual é a uvinha do bolo de Capistrano? É o povo. Ele está procurando quem é o povo brasileiro na história. É isso que ele está procurando. Agora, é uma escrita da história bem geográfica, ele é bem ligado aos termos da natureza, dos climas, né, dos relevos. Ele tem uma análise de história geográfica, né, até parece um pouquinho assim com o pai da geohistória, né, o Brodel. Lembra um pouquinho, porque tem essa paixão pela geografia. A obra do Capistrano tem essa paixão pela geografia. E o próprio Capistrano, que era uma figura introvertida, até um pouco rabugenta, vou mostrar para vocês aqui agora. É uma caricatura de 1926 do Capistrano. Aqui, ó, o Capistrano. Ele era um cara, tá vendo? Ele não ligava muito pra roupa, ele andava de qualquer jeito, sempre com livros debaixo do braço, né? Ele era um cara, assim, pra época, era considerado excêntrico. Muito excêntrico pra época, iniciozinho do século XX. Essa aqui é uma caricatura de 1926. Ele era feio mesmo, tá, gente? Essa aqui é uma caricatura, mas eu vou mostrar aqui o Capistrano. Esse é o Capistrano de Abreu, tá? Uma fotografia do Capistrano que ele foi morar no Rio, né? Para fazer a vida dele. Ele era um cara cearense arretado mesmo, nordestino arretado, né? E ele tinha hábitos que não eram hábitos muito, assim, delicados. Era um cara que vivia realmente para sua vida de pesquisa, né? De pesquisa dos meandros da história do Brasil. Pois é, gente, a nossa live já está chegando ao final, né? Ele era um excêntrico, sim, era considerado um historiador excêntrico e uma pessoa estranha, né? Ele não gostava muito de se vestia de qualquer jeito. Tinha uns hábitos assim muito ligados ao seu passado sertanejo mesmo lá do interior do Ceará, né? E na verdade, o Capistrano de Abreu, já chegando no final da nossa live aí sobre esse historiador que tinha uma maneira própria de ver a história do Brasil, de escrever sobre a história do Brasil, ele mesmo, o próprio Capistrano, que escrevia de uma forma muito simples. Ele não era prolixo. Aliás, a tese dele sobre o Brasil no século XVI foi apresentada por imperador. E ele passou no concurso do Colégio Pedro II, um colégio que até hoje é um colégio muito tradicional no Rio de Janeiro.
Ele escrevia de uma forma simples a história, não escrevia de uma forma prolixa. E isso é muito interessante, porque hoje em dia a gente tem que pensar de escrever a história de uma forma mais simples. Essa é a lição que o nosso amigo Capistrano deixa pra gente. Escrever a história de uma forma mais simples, mais clara, mais concisa e também inovadora, né? E outra coisa, tem algumas pessoas que estudam Capistrano, por exemplo, Tristão de Ataíde, Francisco Falcão, Ângela de Castro, Ronaldo Vanfas, Rebeca Gontijo, todas essas pessoas, José Carlos Reis, todos esses historiadores estudam e já escreveram sobre esse grande ícone da historiografia. E o Capistrano dizia o seguinte, que ele tinha um método próprio, que é a geologia da lama. Não estou falando para vocês que ele era todo ligado à geografia? Ele era todo ligado à geografia. E como ele era muito ligado à geografia, e a sua escrita, uma escrita geográfica, ele criou um método chamado geologia da lama. O que seria a geologia da lama? A geologia da lama é a leitura minuciosa dos documentos. É decompor as partes, assim como se faz na geologia, para se chegar a um todo. Pela decomposição das partes, nós entendemos o todo. Então, esse é a geologia da lama. É o método historiográfico do nosso amigo, do nosso querido amigo João Capistrano de Abreu, mais conhecido como Capistrano de Abreu. Então, não se esqueçam, geologia da lama é o método historiográfico criado por esse cearense arretado, que é o Capistrano de Abreu. Gente, agora eu vou me dedicar, enquanto estou reclusa, à próxima live. A próxima live é Darcy Ribeiro, tá? Eu acho que vocês também vão gostar muito. E agora eu já vou me despedindo de vocês. Tô adorando os corações. Eu acho que eu falei tudo que eu tinha que preparar, né? Eu acho que eu também estimulei vocês a lerem o Capistrano. Os livros dele estão publicados pela Sociedade Capistrano de Abreu. Existe até hoje uma Sociedade Capistrano de Abreu, que foi fundada em 1927, que até hoje existe. Então, eu acho que é bastante fácil vocês encontrarem os livros dele. Então, gente, um grande beijo. E não se esqueçam, hein? Da geologia da lama. Não é Rua da Lama, não, tá, gente? É geologia da lama. O método historiográfico do Capistrano de Abreu. Um beijo. Eu estou muito contente com esses corações. Um beijo.